Boa noite, Oswaldo. Tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais uma live aí, segundo o Espiritismo. Sim, Vamos começar com o nosso Gota de Paz. sim, sim. Vamos lá, vou abrir ao acaso aqui. A raiva e o papel, mensagem 187. Os monges do mosteiro, vez por outras, ficavam nervosos uns com os outros. Numa dessas vezes, o monge Liu Pei estava muito exaltado com outro monge, numa explosão de raiva. Passadas algumas semanas depois, o monge ainda estava triste pelo que Liu Pei lhe havia feito. O monge Liu Pei já se encontrava normal, mas vendo seu companheiro dessa forma, resolve perguntar ao sábio Quan Kun: Mestre, por que ele continua triste? Ao que o sábio respondeu: Querido Liu, quem apanha não esquece tão fácil assim. Apanhe uma folha de papel e amasse-a. Liu fez exatamente como o mestre pediu. Agora a desamasse, voltando como ela estava antes. Mas eu não consigo, pois ela está toda enrugada. É, meu jovem, o coração das pessoas também são como folhas de papel. Uma vez amassados, fica difícil reconstituí-los. Portanto, não amasse os corações dos seus semelhantes, pois será muito difícil desamassá-los. Bom, que fala de raiva, né? Sentimento totalmente contrário ao amor. Sentimento que, como diz aqui na mensagem, depois que você desfere, né, o sentimento de raiva, que você mostra a sua raiva para outra pessoa, a resolver esse problema, né, se torna quase impossível, né? Porque aqui no caso, né, na alegoria aqui, fizeram a alegoria da folha de papel, né, que você não depois que você amassa, ele fica tudo enrugado, você nunca mais ele fica. Dá até para usar o papel, né? Dá até para serve para alguma coisa, mas ele não volta a ser o que era antes. E na nossa vida é a mesma coisa, né? Quando a gente pratica a raiva, quando tem essas explosões, nada mais é do que um caminho quase sem volta, né, Oswaldo? É, na verdade, a gente, né, entende que nessa ideia de reencarnação, né, eu acho que a gente já falou uma outra vez disso, a reencarnação é, na verdade, para esse tipo de coisa, né? A gente sabe que nós ainda não estamos preparados para um entendimento da mesma forma que, na verdade, Jesus nos ensina. Jesus, ele, no seu entendimento, né, na sua sabedoria, na sua evolução, ele conseguiu passar por isso, né? Ele conseguiu, na verdade, entender o que é que nós devemos fazer. Nós, seres ainda mais atrasados, então, para nós é mais difícil entendermos o que uma pessoa acaba fazendo com a gente. Se a gente levar a vida por um entendimento, né, que essa vida a gente nasce, cresce aqui, morre e já está destinado o que vai acontecer com a gente, nós percebemos que a maioria das pessoas sem entendimento, elas saem com esse sentimento, né? De que o que aquela pessoa fez para mim não tem mais o que se fazer, né? Já era, o papel não volta mais ao normal. A gente percebe que o entendimento explicado aí, né? O monge já teria um entendimento. A pessoa que ainda estava sentida, né? É uma pessoa que ainda tem os sentimentos e o entendimento material. Então, fala assim, enquanto a gente não tem um entendimento mais elevado, a gente se dói bastante pelas coisas, por tudo que acontece, por tudo que as pessoas fazem. Quando a gente vai para o entendimento do Evangelho, quando a gente vai para o entendimento de Jesus, nós vamos perceber que ele já tenta explicar para nós de uma outra forma. Para a gente não levar tão em conta o momento de raiva das pessoas, a gente entender o momento de cada um, que quanto mais evolução a gente tiver, menos a gente se dói, se melindra, leva em
consideração que as pessoas fazem. Então, nós percebemos que o nosso estágio evolutivo não nos permite reconsiderar as coisas, o perdoar. Então, ele fala assim, qual é a ideia? A gente já falou, né, bastante. Qual é a ideia do perdão? Muitas pessoas entendem que o perdão, a gente já falou várias vezes, muitas pessoas entendem que o perdão é você deixar a pessoa livre para fazer o que ela quiser. Né? E não. É sempre explicado que o perdão é a gente não ficar ali ressentindo as coisas, ficar martelando essas coisas, que é o que a gente ainda faz. Você viu o que a pessoa fez? Você viu que a pessoa, como que a pessoa agiu? Ou você viu o que falou, o que ela falou? E as pessoas que querem auxiliar e ajudar, elas falam, não leve em conta, né? Deixa para lá, algumas pessoas dizem, né? Deixa para lá. E aí a pessoa fala, não, ela me magoou, né? Ela fez isso, ela fez aquilo. Então o que a gente faz? A gente se sente dessa forma, né? De um papel que foi amassado e não retorna mais. A reencarnação e os ensinamentos de Jesus, eles querem que a gente tome uma outra resolução. As pessoas dizem, eu vou ser tonto, né? Aquela palavra, eu vou deixar as pessoas fazerem o que quiserem em mim. Não, ninguém vai deixar ninguém fazer o que quiser. Mas quando a gente tiver um entendimento, uma evolução, as pessoas vão fazer algumas coisas e a gente vai fazer de conta que não aconteceu. Ou a gente nem vai conseguir perceber, às vezes, que a pessoa fez isso ou fez aquilo. Tem pessoas, às vezes, tão desligadas das coisas que algumas pessoas dizem, você viu o que a pessoa fez? Você falou, não vi, não percebi. Mas aquelas pessoas que têm mais essa preocupação, que têm mais esse melindre, essa preocupação, elas prestam atenção em tudo. Muitas das vezes até distorcendo o que algumas pessoas fazem. Né? Então a gente sabe que no estágio evolutivo nosso, com pouco conhecimento e entendimento de Jesus, a gente vai fazer o que foi contado nessa história do monge. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é sair disso, melhorar nesse entendimento. Mas isso é para acontecer com toda a população. Só que, como é dito por Jesus e pelos Espíritos no entendimento da criação, Deus vai estar sempre criando seres novos. Então, sempre terão pessoas iniciando, sempre terão pessoas na metade do caminho e sempre terão seres já evoluídos. Os mais evoluídos vêm ensinar a metade, aqueles que estão na metade. Os da metade vão procurar agir de uma melhor forma com aqueles que estão mais atrasados. A gente falou, acho que na semana passada, com relação às crianças, né? A gente tem um entendimento com as crianças, a gente permite que as crianças façam algumas coisas, porque a gente entende que elas não têm um conhecimento. Então, uma das palavras usada, né, a gente releva algumas coisas. A gente permite mesmo que as crianças façam alguma coisa pelo entendimento de que elas não têm um conhecimento avançado. Quando nós vamos, e eu falei na semana passada, nós como seres encarnados, nós estamos como crianças ainda nessa evolução. Então, como crianças nessa evolução, a gente também vai cometer erros, que é o que nós fazemos. Nós cometemos erros, muitas das vezes pelo não conhecimento, muitas das vezes pela falta de evolução. Então, a gente continua errando. Qual é a ideia de Jesus? Qual é a ideia das leis de Deus com relação à encarnação? É a gente repetir provas, ensinamentos, para que um dia a gente consiga passar por essas coisas, né? Diz passar pelo fogo sem se queimar. Então, qual é a ideia? A ideia é eu ir melhorando o meu sentimento, melhorando a minha emoção, as minhas respostas às pessoas, porque nós levamos um tempo que tudo que as pessoas falam, nós reagimos. É muito difícil a gente ver conversa entre as pessoas quando uma discorda da outra, de não haver uma alteração da voz de uma das duas.
de já dar aquela... Mas como assim? Você não está entendendo o que eu estou falando? Dificilmente, no discordar, as pessoas continuam falando na mesma forma, na mesma voz que estava falando. Já vira uma briguinha, já vira uma inimizade, já demonstra, né? Então, assim, o que nós fazemos ou o que acontece com a gente? A gente não sabe ainda reagir às pressões da vida ou aquilo. Então, nós percebemos o que? Aonde que nós temos os nossos problemas? Os nossos problemas estão nessas situações, aonde ainda não sei reagir, aonde ainda não tenho perdão, aonde ainda eu não entendo a outra pessoa como um irmão. Eu sempre trato as pessoas como inimigos ou como uma competição. Eu estou sempre competindo, eu tenho que ser melhor do que a outra, eu tenho que mostrar melhor para a sociedade. Então eu não posso levar desaforo para casa, eu não posso deixar que as pessoas façam o que querem na minha vida. Não que a gente tenha que permitir as pessoas fazerem o que quiserem, mas tanto uma quanto a outra, elas também estão em evolução. Só que a gente percebe, quando Jesus traz o seu ensinamento, e a gente vai perceber, ele pega, ele busca para trazer ao seu lado e ensinar as pessoas que já têm um pouco mais de condição de perceber isso. Então nós vamos perceber que os seus apóstolos foram escolhidos a dedo, foram escolhidos dentro de uma evolução para aprenderem o que ele ensinava e para poderem passar isso ao povo mais simples, de menos conhecimento. Ele só tratava, ele recebia, ele amparava, ele curava, ele falava uma palavra de carinho. Aos mais evoluídos, ele já tentava, de uma forma boa, discutir os assuntos. Tentar mostrar para essas pessoas o que ele queria explicar. Por isso, né, a fala dele é: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Ele vinha mostrar que existiam pessoas ainda com dificuldades, e essa ele iria tratar. As demais conhecimento, ele convidava a fazer parte do seu ensinamento, ou de ajudá-lo na divulgação desses ensinamentos. Nós também temos, às vezes, que nos colocar, né? Porque, assim, quando a gente vai buscar um ensinamento, quando a gente vai buscar uma religião, a gente percebe que as pessoas que não têm religião ou que não seguem uma religião, elas ficam esperando das pessoas que já têm o entendimento, o ensinamento, que elas usem esse ensinamento. Até a minha família estava brincando esses dias. Quando um fala uma coisa e percebe que está saindo um pouco fora do outro, um fala para o outro assim: olha o que foi falado na live, olha o que nós escutamos esses dias, olha, né? Com qual ideia? A ideia de a gente receber um ensinamento e não poder dizer que não sabe. Ah, eu não tenho. Não. Então, achei até bacana a brincadeira, né? A minha cunhada falando com a minha mãe. Olha a live, né? Quando vai falar alguma coisa, vai falar de alguém ou qualquer coisa assim, uma cobra da outra. Olha a live, olha o que foi falado. Essa é a ideia. As pessoas que nos veem, principalmente nós espíritas, elas esperam de nós que nós já tenhamos condição de reagir dessa forma. Nós não podemos brigar, nós não podemos elevar a voz, nós não podemos fazer coisas. Por quê? Porque nós já temos condição disso. E assim se esperam dessas pessoas. Nós, como seres reencarnados, nós já passamos por algumas situações. Nós, no estágio evolutivo que nós estamos na Terra, nós não podemos dizer que nós não temos, principalmente nós aqui, que nós não temos, não conhecemos, por exemplo, os ensinamentos de Jesus. Nós conhecemos.
Nós já estamos ouvindo, nós já sabemos muitas das coisas que Jesus falou. Nós já sabemos o que os espíritos falaram. Nós já sabemos, por exemplo, através de Chico Xavier, de Valdo Franco, e hoje uma quantidade de livros espíritas, os livros de Allan Kardec, qual é a ideia que nos passam e que nós devemos fazer. Então, a cobrança, na verdade, é nossa, né? Então, o espírita, o ser que está recebendo conhecimento, ele não pode fazer errado. Aqueles que aparentemente não têm conhecimento ainda vão errar, mas também já têm condição de estar aprendendo. Então, né, a gente já fala assim, quanto mais ensinamento é o que é falado por Jesus, a quem é mais dado, mais é cobrado. Quanto mais nós assistimos palestra, quanto mais nós assistimos live, quanto mais nós conhecemos sobre os ensinamentos de Jesus, menos chance de errar nós temos, ou seremos mais cobrados pelos erros. Assim funciona a reencarnação, né? É muito bonita a passagem, né? A gente sabe que é o que nós estamos fazendo, né? Ou a forma que nós estamos, nós ainda melindramos, ainda sentimos raiva, ainda não concordamos, ainda nos magoamos. Mas a gente sabe também que esse ressentimento, que essa mágoa, ela não faz bem para a gente. Então é um sentimento que terá que ser trabalhado. As nossas emoções ainda são desreguladas. Isso a ciência que está dizendo. Jesus, ele não fala diretamente da medicina, ele fala um pouco de entendimento de psicologia, mas ele tenta nos orientar, sem usar, né, essas palavras difíceis, sem ser um termo médico, mas ele tenta ir mostrando para nós que certas coisas nos fazem mal. Que quanto mais a gente agir de uma forma de não guardar as coisas, de não sentir, de não se melindrar, é melhor para a gente. A gente não dar tanta atenção para algumas coisas que foram faladas. De tentar entender muitas das vezes qual é o estágio evolutivo da pessoa com o qual eu estou tratando. Não igualar, né? Porque a gente iguala. Eu brinquei, já falei algumas vezes, a gente se acha o ser com maior conhecimento, se acha, não que a gente tem, a gente se acha. E iguala as pessoas com as quais nós estamos tendo contato, achando que elas também devem saber principalmente o que nós não sabemos. Então, as pessoas, para se dirigirem a nós ou terem alguma coisa com a gente, elas precisam ter conhecimento. Então, elas não podem me magoar, elas não podem falar mais alto, elas não podem me xingar, elas não podem isso, elas não podem aquilo. Como se essas pessoas já estivessem num estágio evolutivo maior. Coisas que eu não estou, né? Então, Jesus, ele fala, e eu acho bastante interessante, ele fala para quem está ouvindo. Ele fala para quem está entendendo. Então, eu que estou à frente disso, estou falando disso, eu tenho que procurar ter um entendimento maior. E não sofrer com isso. Por exemplo, quando a gente espera que dentro de uma igreja, dentro de uma religião, as pessoas que estejam lá sejam pessoas assim. E o que a gente percebe? Que apesar das pessoas se revestirem de uma religião, estarem à frente de uma religião, se dizerem participantes daquela religião, elas ainda não têm condição de professar essa religião, né? Então você, por exemplo, você vai a uma igreja e espera que as pessoas lá dentro já estejam agindo da forma que está sendo ensinada lá dentro. E a gente fala assim, está? Não. Por quê? Porque a gente não está se vigiando. Porque a gente está tentando ensinar para os outros, mas não está aprendendo. Quem é o primeiro a aprender sou eu, né? Então a gente percebe que é bastante interessante o Gotas de Paz de hoje, né? Que ele quis dizer assim, né? Quando uma pessoa magoa a outra, é muito difícil de desfazer esse sentimento. E ele faz o exemplo do papel. Mas ao mesmo tempo, para que haja
um entendimento futuro e uma evolução do espírito, nós vamos ter que desamassar o papel. Nós vamos ter que fazer esse papel retornar ao estágio que estava, que é meio difícil dessa forma material, mas ele é bastante explicado e entendido por Jesus. Né? O fato de nós ainda nos melindrarmos, nos magoarmos, mostra que nós não temos ainda uma evolução. E o dia que eu tiver uma evolução, qualquer coisa falada ou feita, né, não me magoa. Por isso é o entendimento de Jesus sendo crucificado e dizendo, né, para Deus, conversando com Deus naquilo que se fala, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu que sei, não posso me magoar. Não posso ter raiva deles. Não posso voltar para o mundo espiritual com essa raiva, com um desejo de vingança, querendo pagar, né, o mal com o mal. Então é mais ou menos isso. Eu acho que essa passagem aqui, você falou do lado da pessoa que recebe a ofensa, né? Recebe. Mas acho que nessa passagem aqui ele fala também para você não praticar uma fúria, né? Que é a pessoa que geralmente amassa o papel, né? Que é a pessoa, porque no estágio evolutivo que a gente se encontra, né? Vai ser difícil encontrar pessoas que tenham entendimento de não receber um xingamento e não ficar magoado, né? E outra parte também que eu achei bem interessante, né? Quando você falou que as pessoas, quando olham os religiosos, esperam mais deles, né? Eu lembro, acho que há 2 anos atrás, que teve a época de eleição, né? Que as pessoas ficam com a flor da pele nas discussões. Um rapaz me respondeu acho que num desses fóruns de bate-papo, que nunca teve tantos ateus lembrando de Jesus Cristo para os próprios religiosos. Ou seja, os religiosos praticando raiva, os religiosos praticando discussões e os ateus tentando aconselhar, ó, Jesus falou isso, Jesus falou aquilo, e você se considera ainda um cristão, né? E os ateus, que geralmente, né? Geralmente não, alguns são bem estudiosos, né? Estudam, lembram dessas passagens, né? Não vai na onda das pessoas que influenciam, né? Que seriam os pastores, seriam os padres, seriam os presidentes de centros espíritas, por aí vai, os líderes religiosos. Então, para você ver que ser religioso ou não depende de você ser bom ou não. Muitas vezes até os religiosos entram e dependendo da pessoa que faz a cabeça deles ali dentro, ficam tão piores quanto as pessoas que estão em vidas erradas por aí. Mas é interessante isso, né? Esse entendimento para algumas pessoas, elas querem se dizer cristãs, mas não querem fazer o que o cristão deveria fazer, né? Elas só querem cobrar dos outros, mostrar para os outros que ela é cristã, por isso ela é boa. Então, quando ela fala em Deus, ela tem que ser considerada, porque ela vai numa igreja, ela tem que ser vista pela população, o político que vai na igreja, né? E hoje, cada dia mais, você vai ver políticos mostrando, né? Postando ele dentro da igreja rezando. Você vai ver mais disso cada vez mais. Por quê? Porque ele quer mostrar para aquelas pessoas que ele é religioso. Mas você não mostra que você é religioso indo na igreja ou postando foto com a Bíblia debaixo do braço. Você mostra religioso quando você segue aquilo que é ensinado pela sua religião. Né? Então, o que nós vemos hoje, né, falando um pouco da política censitária, nós vemos os políticos querendo pagar fama de religioso, mas nas suas atitudes diárias, naquilo que ele faz em benefício dos outros, não são atitudes de um religioso ou de um ser que segue o Cristo. Né? Por isso que a gente sempre fala. Como que Cristo agiria como político? Como que Cristo agiria em uma situação daquela? Né? Por isso que a gente precisa, se você quer se mostrar religioso, se mostre da forma correta, né? Nas suas atitudes e não nas fotos, nas filmagens, nas postagens. Né? Então, é isso que é o complicado. As pessoas querem usar da religião para mostrar para o outro que ele é bom. Mas você não mostra para as pessoas que você é bom
tirando foto dentro da igreja, você mostra que é bom em cima das suas atitudes, por isso que a gente vê que é difícil. E algumas pessoas são contra, por exemplo, né? A gente já ouviu isso dentro do espiritismo, qualquer pessoa pode ser político, menos o espírita. Né? Ele fala assim, espera aí, se o espírita for mesmo verdadeiro e seguir o ensinamento de Jesus, ele vai ser um baita de um político. Não na acepção da palavra hoje de político, mas daquele que vai usar o seu entendimento, a sua bondade, aquilo que ele entende, em benefício dos outros. Bezerra de Menezes foi deputado, né? Foi deputado federal, acho. Bezerra de Menezes. Ele foi, né? Foi. Então, político, foi médico e foi o que a gente sabe nos livros, né? Foi um ótimo espírito. Até hoje está incumbido aí de ajudar aí as falanges que dão as medicinas espirituais pra gente aí, né? Quanto mais homem de bem de verdade nós tivermos na política, seria melhor, né? Mas a gente percebe que o difícil não. é homem de bem conseguir ganhar algum cargo hoje em dia com esse sistema que tá, né? Mas, bom, isso é um outro assunto. Mas é só para assim, a gente dizer, né? Lógico que se a pessoa for boa, eu ainda voto bastante nisso. Eu procuro perceber como a pessoa é, o que a pessoa faz. E entre um que é sacana e o outro que não é, eu vou tentar sempre ir para o lado daquele que defende as minorias. Esse é o meu entendimento. Por mais que eu falo assim, por mais que eu necessite de coisas ainda, eu sei, isso é no meu entendimento, que no meu entendimento ainda existem pessoas que estão com muito mais problemas do que eu. Então, a política, para mim, ela tem que ser para esses. Né? Tem que ser uma coisa, como está dita a Ivete ali, tem que ser pelo menos justo. Sim, com certeza. Beleza. Vamos iniciar com as preces? Sim. Então, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e convidando aos espíritos superiores e aos nossos amigos espirituais para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Que seja. Vamos para a nossa dúvida do nosso internauta? Sim. Oswaldo. Perguntaram aqui, Oswaldo, na live da semana passada, foi falado sobre espíritos sofrerem por acreditarem que suas penas serão eternas. Como são essas penas? Como o Espiritismo explica as penas e as punições? Nós tínhamos, acho que, falado, deixa eu ver, na semana passada, eu estava comentando, e esse entendimento, né, de que ainda algumas pessoas no próprio Espiritismo faz, né? Quando eu começo a acreditar a gente sabe que tem a plantação, a colheita, né? A gente sabe que existe uma lei de causa e efeito. E aí a gente já começa, para algumas pessoas, tratar a vida. A pessoa tem que sofrer mesmo, né?
ela já veio com isso, então não somos nós que vamos mexer nisso, né? Deixa a pessoa sofrer o que ela tem que sofrer. E aí eu tinha falado isso, né? Que não é, na verdade, existe uma lei de causa e efeito, existe uma lei de plantação e colheita, mas também existe o amor de Deus, né? Também existe a bondade de Deus, que ele não quer punir, né? Às vezes a gente fala, ou mostra, né? Que existem expiações, que existem as provas, que a reencarnação é para isso. Mas a reencarnação, né, e esse entendimento da lei, ela não é como punição. Se tratavam, ou antigamente, né, mais do que hoje, e algumas pessoas ainda têm, é muito difícil o entendimento sobre Deus. Porque se a gente pegar o Deus do Velho Testamento, a gente vai perceber que era um Deus vingativo. Então as pessoas tinham mais medo, e muitas pessoas ainda têm, mais medo de Deus do que entendimento ou de que amor a Deus. Muitas pessoas às vezes não fazem as coisas por medo de castigo. Só que algumas pessoas, quando cometem, e a gente também tem falado isso, né? A gente acabou de falar isso no Gotas de Paz, por a gente não ter entendimento, a gente erra. Por a gente não ter conhecimento, a gente erra. Muitas das coisas erradas que nós fazemos tem a ver, né, com a falta de conhecimento. Por isso que a gente falou, a gente fica esperando das pessoas que elas tenham entendimento e não façam coisas erradas. Aí quando as pessoas fazem coisas erradas, a gente fica bravo com ela porque a gente gostaria que ela já fosse correta. Mas o que nós percebemos é que pela falta de evolução nós erramos. Então nós vamos errar. E é normal a gente fazer qualquer besteira durante uma vida. É impossível alguém passar uma vida completinha e fazer tudo certo, a não ser que já seja um espírito evoluído, que já seja um espírito com conhecimento. Se ele não for um espírito com conhecimento e com evolução, ele vai errar. E o que nós estamos falando? Que Jesus vem à Terra e tenta mostrar para a gente que a gente vai errar. Mas em algum momento, eu conhecendo as leis de Deus, eu vou errar menos. Até o momento de não errar mais. Só que, né, a gente sabe assim, esse é o entendimento espírita. Mas a gente sabe que, por exemplo, a Bíblia foi escrita em pedaços por pessoas que viveram com Jesus. E isso ficou perdido por muito tempo. Eles só foram compilar e trazer esses escritos lá pelo ano de 320 e poucos, eu acho, que começam a trazer esses ensinamentos e juntar numa forma de livro. E depois disso, a maioria do povo não sabia nem ler nem escrever. Então, quem fez isso foi alguém com muito conhecimento. E depois surgiram as pessoas, eles usam um termo, né, a Igreja Católica, quando ela é formada, eles têm pessoas que eles chamam hoje de pais da igreja. Um deles é Santo Agostinho, e acho que foi uma das pessoas que mais falou sobre pecado, castigo, penas. E surgiu um termo nessa época que se chama penas eternas, ou seja, penas para todo sempre. E quando você comete alguns erros contra a lei de Deus, você será penalizado. Aí surgiu também o entendimento de céu e de inferno. E por você não ter conhecimento, e pelas pessoas que passam não explicarem da forma correta, você entende que se você errar uma vez, você não tem mais conserto. Para muitas pessoas é assim. Esse entendimento que nós estamos tendo, que é o estudo que a gente está fazendo, né? A gente faz o Gotas de Paz, a gente faz a pergunta do nosso internauta, do seguidor, e a gente segue o livro que nós estamos estudando com o Evangelho. Qual parte que nós estamos estudando? As preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Então a gente fala assim, o que seriam os espíritos sofredores? Aqueles espíritos que ao saírem do mundo material, passando para o mundo espiritual, ele acha que ele não tem conserto, porque ele errou. E por algumas pessoas ensinarem isso,
a pessoa já se sente condenada. Então ela não vai fazer esforço nenhum para se melhorar. E as pessoas que estão aqui, né, por isso que a gente fala assim, o que é uma prece? A prece é eu elevar um pensamento para alguém que está distante de mim, desejando para ela coisas boas. O Espiritismo tenta mostrar que, da mesma forma que nós aconselhamos pessoas na nossa conversa no dia a dia, no mundo material, nós devemos fazer a mesma coisa através da oração. Enviar para as pessoas que desencarnaram que ela continue lutando, que ela continue pensando em Deus, que ela não desista. Esse é o entendimento. Essa é a ideia da prece. O entendimento do Espiritismo é que com a morte, a vida não acaba, acaba a vida do mundo material. Mas o espírito continua vivo. E onde ele estiver, esse é o entendimento espírita, ele vai continuar tendo os mesmos sentimentos. Se ele não aprendeu o que ele devia aprender na Terra, onde é que ele vai aprender? Se não tiver essa continuidade da vida, e se não tiver essa relação entre espíritos e seres materiais, não tem motivo de existir a vida. Não tem motivo de existir amor. Né? Eu vou nascer numa família onde todas as pessoas serão diferentes. É difícil se achar iguaizinhos. Né? E se cria uma relação. É difícil você nascer numa família de sangue e você desconsiderar um desses seres que nasce na sua família. Por pior que ele seja, por menos entendimento que ele tenha, você é um ser ligado a ele. E o que você quer dele se ele não tiver esse entendimento? Que ele tenha esse entendimento. Você vai querer o melhor para ele também. A gente fala assim, será que Deus, que tem muito mais conhecimento do que nós, muito mais entendimento do que nós, ele pensa diferente disso? Será que o Deus que Jesus vem para nós e fala que é um Deus de amor, ele não teria amor pelos seus filhos? Ele seria capaz de condenar um filho a uma pena eterna por um erro? Jesus, ele tenta mostrar isso. Né? Ele fala, qual o pai da terra que seu filho pede um pão e esse pai tem coragem de dar ele uma pedra? Qual um pai que aqui na terra o filho pede para ele um peixe e ele dá para ele uma cobra, uma serpente? Ele faz essa pergunta. Depois ele fala, ora, vós que sois maus, que ainda são ignorantes, que ainda não têm conhecimento, que ainda fazem coisas erradas, procuram dar coisas boas para os filhos, por que é que Deus, que é muito melhor do que nós, numa quantidade infinita, vai querer o nosso mal? Então, nós vamos perceber que é um entendimento que a gente não conhece Deus. A gente trata Deus como um ser vingativo, um Deus que criou, que fez o universo dessa forma, onde as coisas funcionam, né, como um mecanismo de relógio, foi dito por Kardec isso. Esse ser que é trazido por Kardec, o ser amoroso, bondoso, misericordioso, infinito nas suas atribuições, vai ser ruim. As pessoas evoluem na Terra e se melhoram para serem boas para os outros. As pessoas que mais consideradas no mundo espiritual, que a gente tem mais carinho pelas pessoas, são aquelas que durante sua vida na Terra só fizeram o bem. É o que nós olhamos, é o que nós queremos das pessoas. Nós valorizamos as pessoas que são boas. Apesar de muitas das vezes no nosso dia a dia a gente não valorizar isso, quando a gente olha um santo, quando a gente olha um Jesus, quando a gente olha um Chico Xavier, uma Irmã Dulce, uma Madre Teresa de Calcutá, o que a gente venera nelas? Elas não foram pessoas, né, políticas, né, com dinheiro, com isso, com aquilo. Elas foram bondosas e a gente valoriza o trabalho delas. A gente gostaria de imitá-las lá no nosso íntimo, no fundo do nosso coração. Né? Então, o que a gente espera das pessoas? Bondade. E por que Deus seria diferente? Então, o entendimento de penas eternas, ele não cabe no Espiritismo. Né? Então, a pergunta, né,
essas penas de não ter fim, né? O Espiritismo explica, penas e punições. O Espiritismo não entende como punição. A gente acabou de falar ali no Gotas de Paz. O que a gente entende? Que a gente, quando faz uma coisa errada, a gente tem que reparar esse erro. Não ser punido. A gente até citou e a gente sempre cita uma criança. Você não deve punir uma criança a bater, né? O que você faz? Você tenta puxar a criança, explicar o que ela fez para que ela entenda que aquilo não é legal. Aí você tira dela algumas coisas ou faz dela reparar um erro para que ela aprenda a fazer isso. Então, não é punição, é ensinamento. Você ensina ela a fazer o certo e tira dela alguma coisa para que ela reflita sobre o que ela fez. A mesma forma é o espiritismo ou o entendimento espírita, que você tem que reparar o erro praticado, não punição, mas reparação, para que você entenda que aquilo não deve ser feito. E quando você aprender que aquilo não deve ser feito, você não faz mais. E assim você evolui. Assim é a reencarnação. E a gente falou também, outro dia, em algumas outras lives também, que nós só vamos reparar um erro de verdade, da forma correta, quando nós tivermos entendimento. Quando eu perceber, porque se Deus, né, é o que a gente está fazendo, né? Vamos tentar entender que nós viemos na Terra para reparar erros. E quando a minha vida não está legal nessa reparação de erro, o que eu falo? Deus está me castigando. Eu não mereço isso. Aí, se a ideia de Deus é fazer com que eu repare o erro, e se eu estou aqui na Terra passando por alguma coisa, significa que eu sou devedor. Mas eu ainda não tenho entendimento, então acaba não valendo essa reparação. Então eu passo pela vida passando por situações, até que um dia eu canse disso e fale, peraí, será que tem algo diferente? Deus me mostra. E quando eu me canso disso, eu quero aprender o correto. Aí, não aprender o correto, eu falo, é verdade, então eu tenho que fazer isso. Fazendo isso, eu evoluo, eu cresço. Aí está valendo a reparação. Aí está valendo a expiação. Porque enquanto eu venho e reclamo, e não concordo, e não gosto, Deus é isso, Deus é aquilo, e não sei o quê, Deus que é o errado, o certo sou eu, não vale de nada. Eu só vou repetir, por isso que eu tenho falado bastante isso. A gente está patinando nas nossas encarnações. O dia que a gente aprendeu o correto, a gente fala assim, não. Se a ideia é eu estar na Terra por erros do passado, e estar passando por situações que em alguns momentos eu fiz os outros passarem, o que eu estou passando não está errado. Com o que eu estou passando, eu preciso aprender. E aprendendo, eu evoluo. Quanto mais rápido eu aprendo, menos eu preciso passar pela lição. Então, existem penas eternas? Não. A pena dura o tempo que você brigar com ela, que você brigar com a lei. É a mesma coisa que fala, a gente já fala sempre de trânsito. Você vai lá no CFC e aprende o que você pode e o que você não pode. Aí você é habilitado, pega a sua habilitação e pega o seu carro. E aí você descumpre as leis e vem uma multa. Aí você pega e briga para não pagar a multa. Quem está errado nessa? É a mesma coisa que a gente faz com Deus. A gente descumpre as leis, Deus manda as multas para a gente e a gente não quer pagar as multas. Enquanto a gente não paga as multas, a gente fica patinando. O dia que eu entender, é só pagar multa e não fazer mais o que eu estava fazendo, eu evoluo. Então a pena dura, tem pena eterna? Não. Sofrimento eterno? Não. O sofrimento, ele é mais pela minha culpa. Por eu saber que devia ter feito de uma forma e não fiz. E quando eu faço certo, eu evoluo. Então a culpa... Eu cometo uma falta e eu me arrependo sinceramente do que eu fiz. Assim,
me arrependo mesmo no meu íntimo, né? Não mostrar que me arrependi, tentar algum tipo de conserto. Ainda tem que passar pela aprovação, né? Não é, é assim. Se você se arrepender aqui hoje, na Terra, e já mudar o seu comportamento e já começar a agir diferente, você já está iniciando. Você já pode, praticamente, você está antecipando reencarnação. Porque não basta eu apenas falar assim, eu entendo, eu me arrependo, beleza. Mas se vier a mesma situação de novo, eu vou fazer diferente? Se eu conseguir fazer diferente, significa que eu aprendi. O que acontece? Né? Eu vou citar aqui, a gente até conversava nessa semana passada no trabalho com relação a isso. A gente fala assim, tem uma passagem muito bem citada por Chico Xavier com relação a uma pessoa que estava encarnada na época aí de Chico Xavier, pouco tempo, vamos dizer, uns 30 e 40 anos, eu não sei quanto tempo mais. Mas ele conta a história de uma pessoa muito bondosa que vivia num centro espírita e sofre um acidente no seu trabalho e perde o dedo. A gente já contou isso aqui várias vezes, é sempre bom a gente estar lembrando, porque ela sempre cabe nesse tipo de ensinamento, cabe no que você falou. Ele perde um dedo, é uma pessoa boa, trabalhava pela caridade, era uma pessoa das melhores que tinha no centro espírita, e as pessoas que o conheciam valorizavam muito, entendiam ele que era uma pessoa boa de verdade. Quando acontece o acidente e ele perde lá um dedo, a pessoa achou, mas como que uma pessoa tão boa dessa passa por um momento desse? E aí, né, chegou até Chico Xavier, e essa pergunta no final de uma reunião foi feita ao guia espiritual do Chico, e ele falou, não, essa pessoa, durante uma encarnação, ela foi aquele senhor de engenho, de escravos, e ele moeu o braço de alguns escravos naquele moedor, negócio de cortar capim lá que tinha, ele enfiou a mão, o braço, fez o braço de muitos deles e trucidou o braço deles. De uma forma assim muito violenta. E quando ele desencarnou, no mundo espiritual, foi mostrado para ele isso. E ele acabou tendo assim uma consciência do que ele fez era errado. E ele tomou como resolução que ele reencarnaria para perder o braço. Só que ele tomou uma resolução tão boa que ao entrar na Terra ele não esqueceu, ele continuou com o entendimento que ele tinha que ser uma pessoa boa. E desde pequeno ele foi sim uma pessoa que só fez o correto. Só que ele tinha algo para passar. Só que com o que ele fez de bondade, diminuiu a intensidade daquilo que ele precisava passar. Então a perda do dedo, que para muitos parecia um castigo de Deus, na verdade foi um benefício que ele recebeu pela sua melhoria. Né? Então, a ideia não é punição. A ideia é reparação. E a reparação ela só acontece quando você concorda em passar por aquilo e vem à Terra, como a gente fala, mantendo a resolução, porque às vezes a gente aceita no mundo espiritual, mas chega aqui na Terra a gente muda. Para falar, mas eu não lembro, tá? Mas se você tomou como resolução de verdade, você faz. Então Jesus ele fala assim, o amor cobre uma multidão de pecados. Com o amor eu apago, eu vou diminuindo as faltas, eu vou equilibrando a balança da justiça divina. Então, como você falou, eu tenho um arrependimento de coração, beleza. Eu vou continuar com esse sentimento, vou. Então, quando as coisas acontecerem iguais a que aconteceu, que me levou a fazer aquele erro, eu não vou mais praticar o erro. Essa é uma resolução verdadeira. Eu aprendi a lição e me melhorei e não vou fazer mais o errado. Isso vai apagando as faltas. Só que a gente tem que ver que a intensidade da reparação é do tamanho da falta cometida. É na mesma proporção. Então, o que eu passo é relacionado àquilo que eu fiz. Agora, se eu tenho condições com aquilo que eu faço de bom de melhorar isso, ela for na mesma proporção da falta cometida, igualou. Eu não preciso mais passar pela prova. Eu preciso reencarnar para aprender outras coisas, mas em cima daquilo que aconteceu
aconteceu, eu reparei na mesma proporção. Né? Então eles falam assim, que a intensidade do mal feito é a intensidade do que eu tenho que passar. Essa é a lei de Deus. Né? É como se fosse, a gente sempre fala, uma balança, né, que representa aqui a justiça. Quando eu faço algo de errado, eu desequilibro a balança, né, para um lado. E quando eu vou reparar a falta, eu tenho que trazer a balança na mesma altura, ou seja, equilibrando. Esse é o equilíbrio. Equilíbrio da justiça divina. Então, a justiça divina eu pago numa proporção. E trazendo o prato da balança para a mesma altura. Ou seja, na mesma proporção do mal que eu pratiquei, tem que ser o bem praticado também. Relacionado àquilo que eu fiz, relacionado a alguém, relacionado a uma quantidade de pessoas. Acho que a extremoção, né, no catolicismo é só se você se arrepender dos pecados na hora ali do desencarne, que você, para eles, já vai para o céu, né? Então, mas É, você vai lembrar, e assim, eu não, né? Não posso falar que sou eu, porque veio, né, na minha mente. Eu estava uma vez explicando no centro isso, e eu já contei aqui, né? Quando eu começar a contar, o pessoal vai lembrar, né? Então vamos tentar entender isso que você está falando, que é um entendimento da religião, né? Basta eu me arrepender que está tudo bem, certo? Certo, beleza. Então a gente estava contando outro dia, né? E assim, a população da Terra, de modo geral, gosta de ter um veículo, né? De um carro. Muitas pessoas valorizam muito o carro, têm um amor pelo carro e às vezes não é fácil adquirir um carro. Muita gente que parcela, né? Tira uma parte do seu salário, deixa de, de ter um tipo de vida e acaba, na verdade, né, se dedicando a ter aquele veículo, ou, vamos dizer, uma casa. Mas vamos usar o veículo que foi o que eu acabei de lembrar da história que eu tinha. Beleza, você está lá com o seu carrão, né, você acabou de comprar, você tem o maior xodó com o carro e quer bem. E foi como diz, né, eu ralei para ter isso, eu dediquei, né? Trabalhei, fiz hora extra, estou pagando ainda, né? O maior sufoco para pagar, e estou indo com ele na estrada, e estou lá parado no sinal vermelho, respeitando a lei de trânsito. Vem um cara com o carro dele, tudo estrupiado, sem seguro e bêbado, atravessa o sinal vermelho e bum, arrebenta com o seu carro. Né? Ele desce do carro, olha para você, naquele jeito ainda bêbado, e fala, você me desculpa, cara, eu tomei umas pingas aí, eu tô meio fora de... Tô desempregado, né? Não tenho condição. Só peço desculpa para você, fala, eu tô muito arrependido do que eu fiz. Você me perdoa? Você fala, sim, irmão, te perdoo, vai em paz. Ele fala, seria assim. No entendimento, a gente não gostaria que ele reparasse o mal feito, mesmo ele tendo que ele bebeu, que ele não tem condição. Seria justo que ele saísse aparentemente ileso disso, apenas com o arrependimento de coração que ele teve? não. A gente falaria que não. Então a gente fala assim, vamos tentar entender assim, beleza, Deus é maravilhoso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, mas ele também é justo, né? Não basta apenas ser bondoso e amoroso, ele tem que ser justo. A vida tem que ser justa. A da terra, muitas das vezes, não é justa e as pessoas cobram isso. Mas a de Deus é. Ah, as pessoas falam, será que é? A gente fala, é. É pela própria palavra de Jesus, pelo entendimento que a gente tem de tudo. Quando a gente aprender o correto, o que a gente vai querer na vida será justiça. Mas não a justiça de cobrar as pessoas, mas a justiça de que cada um passe pelo que tem que passar, dentro dessa lei. Né? Que ela não seja comprada
com isso, com dinheiro, com aquilo, né? Com carinha bondosa, ou até com arrependimento. A gente acha bonito o arrependimento, mas eu falo assim, beleza. Uma pessoa veio à Terra e só fez o mal durante toda a vida dela. Fez coisas horríveis. É justo que apenas no arrependimento ela seja levada para um mundo espiritual melhor e vá conviver diretamente com as pessoas que só fizeram o bem? A gente perguntaria, é justo? Né? Então, esse entendimento de causa e efeito, de ação e reação, é uma lei natural, que eu tenho que reparar o mal praticado. Reparar, não ser punido. A punição é diferente de reparação. Punição, eu só dou a punição, castigo e pronto. Daí a gente fala assim, a pessoa aprende alguma coisa? Aprendeu alguma coisa? Não. A reparação faz com que ela reponha o que ela retirou. Né? Então, as leis de Deus, elas são dentro disso. Então, em cima disso, fala assim, então, arrependimento é a coisa maravilhosa. Só que o arrependimento tem que levar a pessoa a começar a fazer o certo. Porque se ela se arrependeu de verdade, ela não pratica mais o erro. Mas ela tem um entendimento que ela precisa reparar o mal praticado. Né? Então, apenas o arrependimento, você vai perceber que muita gente não concorda com isso. Porque é lindo, né? Você está lá no seu leito de dor para fazer a sua passagem, e no momento antes você se arrepende. Né? O padre vem lá, como você falou, né? Faz lá uma oração e a pessoa se arrepende. Beleza, basta isso, pronto. Se ele era uma pessoa que só fez o mal, praticou o mal, fez coisas erradas, basta apenas isso, o arrependimento, e está tudo certo, a gente perguntaria, será que está? Né? Então o entendimento é a necessidade de reparação. Eu acho assim, Deus, pela sua bondade, ele perdoa todo mundo. Mas ele entende na justiça das leis dele que eu não posso tirar algo do universo. Da forma que eu tirar, eu tenho que repor. O universo, ou a vida, ou as coisas que acontecem, elas têm que ser dentro de um equilíbrio. Né? Então, retirou, devolveu. Praticou errado, reparou. O mal praticado, para que ele aprenda e para que fique, né, naquilo que foi falado do papel, para que o papel volte a ficar desamassado. Né? Para que eu faça retornar aquilo, para que eu possa mostrar para a pessoa, que aquela pessoa que se magoou venha um dia entender que aquela pessoa que errou hoje não erra mais. E que a oportunidade que ela teve, ela devolveu o bem. Né? O mal que ela praticou, ela devolve com o bem. E aí tudo fica em equilíbrio. Isso aí. E é isso. Vamos encerrar então? Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo estudo da noite, por tudo que nessa noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos. Vamos pedir a essas correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas do espaço, as correntes passistas que participam da nossa live, para que possam dar um passe espiritual em todos os participantes dessa live. As correntes médicas, trazendo do espaço, o laboratório espiritual, trazendo de lá o remédio e colocando sobre as águas, que cada um disponibiliza o remédio para a necessidade de cada um de nós. Vamos pedir também todas aquelas pessoas que estão com algum problema, que estão passando por momentos mais difíceis, que elevem também os seus pensamentos a essas correntes espirituais, a Deus, a Jesus, para que possa receber desses amigos espirituais o auxílio naquilo que é permitido por Deus e Jesus. Vamos esquecer as duas irmãzinhas que ainda estão em tratamento, Ivete Ruiz,
nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que ainda estão com seus tratamentos, passando ainda por um tratamento, que as correntes médicas, correntes passistas auxiliem as irmãzinhas, auxiliando também os médicos da matéria, para que eles saibam o que fazer, a continuidade do tratamento, e de todos aqueles também, como disse, que estão passando por momentos mais difíceis, que aproveitem esse momento para receber desses médicos espirituais, desses médicos do espaço, paz espiritual, o remédio que seja colocado com a permissão de Deus e de Jesus. Vamos também pensar naqueles irmãozinhos que não participaram da live, mas que alguém sabe que está passando por algum momento, então que cada um eleve seu pensamento até esses irmãozinhos, para que eles também nesta noite possam receber esse passe espiritual e que também possam ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus Jesus. Que assim seja. E aproveitando o momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam. E neste momento vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija o espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse: onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a Ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Que assim seja. Que assim seja. E boa noite a todos. Que a paz de Deus, de Jesus, fique com todos. Até mais, óbvio. Uma boa noite, Fábio. Uma boa noite a todos. Grande semana a todos. Que Deus abençoe a todos. E nos encontramos na próxima segunda-feira. Com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja. Assim seja. Amém.